Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Aqui quem vos fala, Humberto da Nobre Alves. Estamos mais uma vez aqui abrindo a nossa live de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos abrindo essa live com o tema de hoje, como vocês podem visualizar aí na tela abaixo. O tema Como Jesus formou sua equipe. É o tema que iremos abordar nesta noite de 5 de janeiro do ano de 2022. Primeira live do ano. Quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs que participam de nossas lives, com seus comentários, com suas opiniões. E na noite de hoje a gente vai tratar sobre esse tema muito interessante, que é trabalho de equipe. Trabalho de equipe proposto pelo Mestre Jesus. Você pode colocar o seu comentário na medida que a gente for falando. Você pode colocar a sua opinião, que é bastante valiosa para todos nós aqui. Compartilharmos dessas energias bacanas, essas energias mais que positivas. E 7 horas a gente começa em ponto a nossa live. Enquanto o pessoal está entrando aí, lembrando que nós temos um canal no YouTube chamado Humberto da Nobre Alves. E nesse canal nós editamos as lives que nós passamos na plataforma do Facebook e jogamos no YouTube para que fique lá disponibilizado para outros segmentos, outras pessoas que podem até compartilhar em grupo de WhatsApp e outras redes do online, outras redes da internet. Na internet tem muitas outras redes que as pessoas compartilham as lives e comentam e que colocam essas lives como pontos de reflexão espiritual. Hoje vamos falar sobre o tema Como Jesus formou sua equipe, certo? Eu escolhi, meus irmãos, um videozinho para a gente começar e uma música. Depois a gente vai fazer a prece. E enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou botar um videozinho bem interessante que eu encontrei na internet falando justamente sobre o trabalho de Jesus em relação à formação de sua equipe espiritual. É um videozinho que eu encontrei no YouTube chamado Jesus Escolhe os Seus Discípulos. E eu vou botar esse vídeo para vocês irem visualizando aí enquanto o pessoal vai entrando. Ainda temos 5 minutinhos. E se der tempo, a gente vai botar também a música. Tá certo? Vamos ver o vídeo. Bacana. Jesus escolhe os seus discípulos. Esse é o nosso vídeo para que a gente começar a noite de hoje, suscitando a nossa reflexão sobre o tema, como Jesus formou a sua equipe. E aí vocês podem visualizar aí nesse vídeo do YouTube, vocês podem pegar no YouTube, como foi que Jesus formou a sua equipe, dialogando, conversando, já passou a sua missão, já disse a sua palavra para cada um deles, né? E para a gente ver mais ou menos o que é que a gente vai falar na noite de hoje. Como Jesus formou a sua equipe. Este é o nosso tema e quero convidar todos vocês para durante essa 1 hora que a gente vai estar aqui, a gente discutir sobre esse tema. Colocar os nossos pontos de vista, as nossas opiniões e você está convidado mais uma vez a estar nessa live de reflexão espiritual. Para isso, eu convido neste momento, para a gente fazer a nossa prece de início, que nós chamamos de prece inicial. Coloque o seu copinho com água aí, eu sempre coloco o copinho com água. Coloque o seu copinho com água aí para fazer a parte de fluidificação espiritual. E neste momento, peço para que todos vocês, irmãos e irmãs, elevem o pensamento a Deus. Para a nossa prece inicial. Agradecidos estamos nesse momento a toda a espiritualidade maior por aqui estarmos neste ponto de reflexão. Todos nós, equipes escolhidos, membros escolhidos desta equipe de Jesus, escolhido a dedo cada um de nós. Neste momento, a equipe de médicos, de enfermeiros espirituais, também escolhida por Deus e por Jesus.
esteja, neste momento, a amparar cada um de nós. Agradecemos inicialmente a Deus, nosso Pai, energia maior do universo. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior. E agradecemos a espiritualidade amiga, as mais diversas falanges espirituais de caboclos, pretos velhos, ciganos, médicos, enfermeiros, das várias falanges espirituais do Oriente e do Ocidente. Irmãos, que neste momento possam adentrar a casa de cada um de nós, fazendo um trabalho de limpeza espiritual, fazendo um trabalho de energização em torno do seu campo vibracional. Irmão e irmã, você que nesse momento está com a sua mente tranquila, que está com problemas dentro de casa, eleva o pensamento ao Pai Celestial e peça a divina providência na sua vida. Peça também a Jesus, o irmão maior, que possa se fazer presente em forma de luz e de misericórdia. E neste momento, cada um de nós possamos estar abertos a essas luzes que significam conhecimento. Conhecimento, como diz o próprio Jesus, a verdade que nos libertará. Esta verdade que é o conhecimento ligado ao sentimento maior que chama-se amor, que possa resplandecer na vida de cada um de nós. Esse sentimento maior que se traduz na essência do sagrado, no divino, na nossa vida. Saudamos neste momento a todos os irmãos, sua irmã Daniela Ventura, seu pai, também temos outros irmãos que estão aí, Edson, temos, deixa eu ver se tem mais gente aqui, Ana Cleia, Edson Rodrigues e outros irmãos. Queremos pedir a espiritualidade maior que vá na sua casa nesse momento, trazendo todos os medicamentos para a sua cura do corpo e cura do espírito. E damos por iniciada a nossa reunião, a nossa live espiritual. Em nome de Deus, em nome do Mestre e amigo Jesus. Graças a Deus. Pois a prece, meus irmãos, a gente já entra no tema da noite de hoje, como eu já falei desde o início, já no nosso preâmbulo aqui, já colocamos aqui o tema da noite, que é falar sobre a formação da equipe de Jesus, que nós fazemos parte dessa equipe, mas vamos fazer um retrospecto bíblico, dizer como foi que está lá na Bíblia, trazer um pouco desse contexto para hoje. Ana Cleia está dando o amém dela, muita paz para você também, minha amiga Ana Cleia. E a gente vai falar sobre esse tema, como Jesus formou sua equipe. Essa reflexão de hoje, vamos falar sobre a diferença que existe entre dois pontos importantes no diálogo que a gente vai ter. O que é um grupo e o que é uma equipe. Será que grupo e equipe são as mesmas coisas? Será que sim ou será que não? Vocês acham que sim ou não? Ou será que tem diferenças entre grupo e equipe? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Também vamos falar sobre os princípios do treinamento espiritual. Os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles passam por um treinamento espiritual. Jesus, na Bíblia, você vai ver que dentro desse treinamento ele analisa pontos importantes, perfil desses irmãos, ele faz a seleção, ele faz a capacitação, ele dá o direcionamento e ele avalia o trabalho. Tudo isso faz parte da reflexão que a gente vai fazer hoje. Enfim, meus irmãos, vai ser uma conversa sobre este grande projeto de Deus para toda a humanidade, que tem Jesus como orientador, como modelo e como guia. Como Jesus formou sua equipe. Todos esses pontos a gente vai abordar. Você pode colocar aí a sua opinião, você pode colocar o seu ponto de vista e a gente vai aqui trocando as ideias e à medida que vocês forem colocando aí as suas reflexões, a gente vai disponibilizando aqui na tela para outras pessoas visualizarem também o ponto de vista de cada um de vocês, ok? Mas como eu falei agora, um pouquinho, o tema da noite é como Jesus formou sua equipe. Já no primeiro momento a gente já observa. A gente vai tratar aqui de equipe e não de grupo.
mostrando que são duas coisas diferentes. Eu perguntei agora se equipe e grupo eram as mesmas coisas, significavam as mesmas coisas, ou tinha alguma diferença. Eu já vou dizendo para vocês que existem diferenças entre grupo e equipe. Nossa irmã Cléia, Daniele, que são líderes, sabem muito bem disso, e outros irmãos, que existem diferenças bem conceituais. Os estudiosos da área de psicologia organizacional, principalmente, eles tratam muito sobre esse tema. Peter Drucker, que é um dos grandes estudiosos da área, fala muito sobre isso. Mas vamos analisar um pouco sobre a questão da diferença entre grupo e equipe. Vamos pegar o conceito. Eu gosto muito de pegar conceito. Qual o conceito de grupo? O que é que a gente pode se entender por grupo? Um grupo, ele é formado por um conjunto de pessoas que muitas vezes se preocupa apenas com seus próprios objetivos, com seus próprios interesses. Um grupo, mesmo tendo nome grupo, cada pessoa tem interesses pessoais e tem objetivos muito pessoais. Elas não se comunicam ou se comunicam pouco e geralmente não sabem o que o outro deseja. E muitas vezes geram muitos conflitos. Daniel, que está aí, que trabalha em escola, por exemplo, que lida com muitas pessoas, quando a gente tem os grupinhos, a gente observa que tem muitos conflitos. Quando a gente trabalha em um local que a gente vê grupinhos, a gente vê um monte de conflitos que existem, porque muitas vezes são grupos dentro de grupos, e um debatendo contra o outro. No âmbito das instituições, de uma forma geral, o líder de um grupo quase sempre é visto com um certo distanciamento dos demais, é quase que se coloca como um deus, um altar, pois esse líder deseja apenas que os resultados sejam entregues. E um grupo, o líder, muitas vezes vê dessa forma. Ele está lá no seu canto, na sua salinha fechada, isolado, e as pessoas cheguem a ele e somente entreguem resultado. Geralmente, o grupo é isso. Pode ser que, de uma forma ou outra, o grupo tem alguma diferençazinha que leve para o outro conceito, que é o conceito de equipe. Que a equipe já é um passo à frente, já é um adiantamento nesse processo de construção da coletividade. Já a equipe é diferente do grupo. A equipe já trabalha mais juntos, todos os membros já começam o trabalho com o mesmo objetivo, diferente do grupo, que às vezes cada um tem o seu objetivo, tem as suas metas. Na equipe, não. A equipe, todas as pessoas, os membros, têm objetivos e têm metas que são coletivas, não são individuais. Né? Não é o objetivo de Daniele, de Humberto, ou de Tereza, ou de Patrícia, ou de alguma outra pessoa, ou de Ana Cléia, mas é da equipe, das pessoas que tem que sentar e tem que dialogar nele. Nessa equipe, cada pessoa precisa compreender e compreende o que é que o outro está fazendo, para não ser um grupo, para não ser um grupinho. Na equipe, tem que ter consciência. Consciência de quê? De sua importância. E que cada um tem a sua importância dentro daquela coletividade. Para que se chegue em um resultado, cada pessoa tem a sua importância e cada pessoa é importante dentro daquele contexto de trabalho, quer seja material, quer seja espiritual. Assim como um grupo, dentro da equipe também aparecem conflitos, geram-se conflitos como no grupo também. Só que existe uma diferença. A forma de solucionar esses problemas. No grupo, existe mais a individualidade e na equipe, a solução do problema ela é diferente. Enquanto o grupo, a individualidade atrapalha a enxergar o ponto de vista do outro, porque vê-se muita individualidade, na equipe, os conflitos eles são resolvidos por meio de uma ferramenta muito importante, não somente no ambiente de trabalho, mas em todos os espaços, que chama-se o diálogo construtivo. E também outro ponto importante que existe é o feedback, que auxilia no bom resultado. Sempre está passando esse feedback, ou essa avaliação que é feita a cada etapa do processo de construção coletiva. Olha só, a diferença de um para outro basicamente é essa. Né? A equipe já é um passo à frente
nesse sentido do grupo, que o grupo é mais individualista. Isso é falado por uma grande parte dos estudiosos da área. Mas vamos trazer agora esses conceitos para dentro da nossa perspectiva espiritual. A gente vai trazer aqui esse conceito de equipe que a gente está falando, é um conceito na perspectiva espiritual, mas que também pode ser transposta para a nossa parte material. Como Jesus construiu a sua equipe, ele tem vários princípios. Ele teve vários princípios. E esses princípios podem ser muito bem transpostos para nós, para cada um de nós, para que os nossos trabalhos possam verdadeiramente ter resultados mais positivos e resultados que sejam mais proveitosos para uma coletividade. Há uma pergunta importante que eu faço. Como treinar uma boa equipe? A pergunta primeira. O que é que vocês acham? Para a gente treinar uma boa equipe é preciso o quê? Na opinião de vocês. Podem ir colocando aí esses pontos de vista que a gente depois vai passar alguns pontos aqui nossos também. Mas como é que a gente pode treinar uma boa equipe? Vocês que são líderes aí, como Cleia, Daniela e outros mais. Jesus, ele treinou a sua equipe. E ele treina a sua equipe até hoje. E a gente pode dizer, já caminhando para se dialogar sobre essa pergunta importante, como treinar uma equipe, a gente pode dizer que o sonho de qualquer líder espiritual, ou de qualquer líder de uma forma geral, o líder espiritual, por exemplo, é ter uma equipe que seja capaz, que seja capacitada. O sonho de qualquer líder é ter pessoas capacitadas, mas também ter pessoas apaixonadas pelo trabalho. Na parte espiritual, o sonho de qualquer líder espiritual é que ele encontre pessoas capazes e encontre pessoas apaixonadas pelo sagrado, por Deus, pela espiritualidade, pelo despertar da mente das pessoas por meio do processo de reforma íntima. Isso é o sonho de todo líder espiritual, que não era diferente do sonho de Jesus, que ele tinha essa perspectiva para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para todos nós. O sonho de qualquer líder espiritual é ter uma equipe visionária, uma equipe que tenha os olhos à frente, uma equipe que seja eficiente. Isso pode parecer, meus irmãos, até uma utopia, uma coisa fictícia, que não existe, mas não é, porque o próprio Jesus, ele conseguiu isso. Uma equipe capacitada, uma equipe apaixonada, uma equipe que tinha fé, que se acreditava em Deus, uma equipe que acreditava na espiritualidade, uma equipe visionária, uma equipe que foi perseguida, mas não baixou a cabeça. Uma equipe forte, ela se une, as adversidades vêm, mas ela não deixa que a adversidade acabe com o trabalho, quer seja espiritual, quer seja material. Jesus, ele teve uma equipe, vamos prestar atenção, pessoal. A equipe que Jesus formou tinha pessoas que, vamos dizer assim, que ela tinha muitas falhas, eram pecadores como todos nós, não eram pessoas perfeitas, mas a espiritualidade já estava de olho em todos eles, porque já tinha a semente do amor, a semente da disposição espiritual, todas essas pessoas. E esta equipe escolhida por Jesus, ela já era uma equipe vencedora, porque era uma equipe que já estava vencendo a si mesma. Para termos uma equipe semelhante a essa equipe de Jesus, uma equipe que, apesar das falhas, já era uma equipe vencedora, porque já tinha a semente da disposição dentro dela, precisamos aprender a conhecer os passos que Jesus teve para escolher o seu time. Jesus escolheu um time fantástico. Mas, nesse sentido, apesar das falhas, nós que somos líderes, nós precisamos escolher o nosso time, como formar o nosso time. E a gente precisa ver os passos de Jesus. Como foi que Jesus fez para escolher uma equipe maravilhosa, uma equipe fantástica, apesar de falhas, apesar de ser pecadores. E a gente vai trazer aqui, meus irmãos, alguns princípios de Jesus, que está lá na Bíblia, que vocês podem, tudo que eu falar aqui, vocês vão encontrar lá na Bíblia. Alguns princípios, que são os princípios importantes para a gente analisar esses passos de Jesus. Tem outras pessoas que já estão entrando aí, Simone Agi, Rosa, Vilani, Ivanice e muitas outras pessoas. Já podem colocar aí seus comentários, viu, minhas irmãs?
Mas vamos falar sobre esses princípios. Princípios, meus irmãos, que foram princípios propostos por Jesus e que servem para todos nós, para qualquer ambiente social, para qualquer ambiente espiritual nosso. Vamos pegar o primeiro princípio. Jesus identificou uma coisa muito importante, que foi o perfil dos seus comandados. O líder tem que saber quem é quem dentro da sua equipe. O perfil. Como é que cada um é? As suas capacidades, as suas potencialidades, as suas vulnerabilidades. Jesus, ele sabia que essas criaturas, que essas pessoas, eram pessoas que já vinham preparadas espiritualmente, mas que tinham falhas. Em Marcos, o capítulo 1, versículo 17, tem uma frase bem interessante, que é bem conhecida pelos cristãos, para quem gosta de ler a Bíblia, que diz assim, Jesus diz, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Olha só que coisa interessante, pescadores de almas. Jesus, quando identificou essas pessoas, ele já identificou nessas pessoas pescadoras. Pessoas que iam captar essas pessoas, iam trazer para o despertar espiritual, iam promover esse despertar espiritual. E essa frase aqui, que está lá na Bíblia, em Marcos capítulo 1, versículo 17, traduz muitos de nós que somos pescadores de almas para o seio do divino, o seio do sagrado, o seio cristãos, da pregação que Jesus propõe para cada um de nós que somos cristãos de uma forma geral. Jesus, ele buscou ajudadores que tivessem duas características importantes. Quais seriam essas características importantes para estas pessoas que Jesus queria com esse perfil para trabalhar ao lado dele? Duas características. Será que vocês sabem? Essas duas características que Jesus queria nos seus discípulos e que quer em nós, em cada um de nós. Duas só. Duas características importantes, que eu acho que vocês já sabem. Primeira característica, Jesus queria pessoas que tivessem paixão. Paixão pelo que quer fazer. Mas Jesus também queria pessoas que tivessem, segunda característica, competência. Pessoas que tivessem paixão pelo que faz, pelo que quer fazer, e competência naquilo que quer fazer. Às vezes as duas coisas caminham juntas, e às vezes as duas coisas não caminham juntas. Vocês vão encontrar pessoas apaixonadas, mas que não têm competência. Pessoas que têm competências, mas que não são apaixonadas por aquilo que fazem. Mas Jesus, ele diz, para o trabalho ter um bom rendimento, tem que ter as duas características. Se você não tiver as duas, você pode pegar essas duas e ajustar essas duas a característica do perfil de cada um para render dentro daquela particularidade. Jesus, e a gente diz para cada um de nós duas perguntas básicas, nas suas palavras, de uma forma geral. A gente pode traduzir. Onde está o teu coração e qual é a sua competência? Onde está o teu coração é onde está a tua paixão. Não adianta você que, porque meu pai disse que eu vou ser um médico, que eu vou ser um enfermeiro, que eu vou ser um advogado. Se o meu coração não está aí, eu vou estar desfocado. Eu vou estar numa equipe que eu não gosto. Eu, por exemplo, o meu coração não está numa escola para trabalhar. O meu coração está para trabalhar dentro de uma academia. Diferente. Mas é preciso também eu ter competência. A paixão, o coração, paixão é o caráter, é a intenção, é o compromisso, são os valores pessoais. Quando você está apaixonado, você tem intenção, você tem aquele caráter, aquele compromisso de você ir correr atrás daquilo. Agora, a competência já ajuda muito na pessoa que tem paixão pelo que quer fazer. A competência é um conjunto de habilidades. E você aprende essas habilidades. A unção, você vem no seu espírito com muitas dessas habilidades, porque as vidas passadas possibilitam da gente ter várias habilidades, várias competências espirituais. É o conhecimento. O conhecimento é competência, é a experiência. Tudo isso é competência. A competência são todas essas características que Jesus propunha. Olha só, meus irmãos. Para a gente entender melhor, a gente vai fazer um estudo de um caso aqui, a relação entre competência e paixão. Aqueles que têm paixão,
por sua missão, por seu trabalho, mas não tem competência, como eu falei. Qual a solução para isso? Se você tem paixão, mas não tem competência. No trabalho espiritual, por exemplo, no centro espírita, na igreja, de uma forma geral, quando você tem paixão pelo que faz, mas você não tem competência naquilo que vai fazer, a solução é você fazer o quê? Um bom treinamento. Um bom treinamento resolve. Jesus propôs isso, treinou vivenciando, treinando, mostrando como é que deveria fazer. Se você chega num ambiente que as pessoas são apaixonadas pelos que fazem, mas não tem conhecimento naquilo que quer fazer, treine essa pessoa. Existem aqueles que têm competência, mas que não têm paixão. Já é outro caso. Qual a solução para isso? É tentar atrair aquela pessoa, conduzir aquela pessoa, a atenção daquela pessoa para o trabalho, por exemplo, espiritual. Caso isso não ocorra, se ela não vai ter paixão de jeito nenhum, mesmo tendo competência, mas não gosta daquilo que faz, qual é a solução? Substituir, botar uma pessoa que realmente quer naquele lugar. Porque vai existir a pessoa que se encaixa naquele lugar. Se você não se encaixa, você tem que procurar um outro lugar, um outro local onde vai estar o seu coração. Nem sempre a competência é o bastante. Nem sempre. Às vezes a pessoa tem competência, mas não tem paixão por aquilo que faz, não vai adiantar de nada. Você pode ter um monte de conhecimento, mas se não for apaixonado por aquilo, você vai estar ali naquele ambiente meio desfocado daquilo ali. Nem sempre a competência é o bastante. Por fim, existem aqueles que atuam em uma área onde são incompetentes e não tem nela o seu coração. Geralmente estão lá por determinação de alguém que botou lá, empurrou, é o que indique, né? Foi para lá com as melhores intenções, mas nem tem uma coisa, nem tem outra. Qual a solução? Retirar imediatamente a pessoa da função, porque uma pessoa incompetente numa função que não tem paixão e não tem competência, ela só vai atrapalhar o trabalho. Só vai atrapalhar. Se ela não quer de jeito nenhum, aí o que é que tem que fazer? Estudar. Bota para estudar. Para melhorar suas competências, bota para ela avaliar a sua paixão, se é realmente aquilo que você quer, remanejar aquela pessoa para um local que se dê melhor. Ó, como o Daniel está colocando aí, ó, é muito bom fazer o que gosta, é verdade. Muito bom você ter paixão, Daniel, pelo que gosta, como você que tem paixão pela área de educação, uma pessoa que tem muito estudo também. Você, além de ter paixão, você tem muita competência no sentido de conhecimento, várias qualificações aí de mestrado, de doutorado e assim por diante, isso é muito importante. Ó, tem mesmo. Olha só, é bom quando a gente reconhece isso. Eu sei, Dani, que você tem. É verdade. Mas olha só, isso é um estudo que a gente tem. A pessoa que tem uma coisa, não tem outra, tem aquele incompetente. O incompetente não, ela vai ter que correr atrás de suprir, de tanto procurar ter uma paixão, uma coisa que realmente goste, e não fique no lugar errado, e estudar para aquilo que quer realmente fazer. Esse foi o primeiro princípio, o perfil. O perfil de Jesus, ele analisa a paixão e a competência. Juninho está mandando beijos, beijo para Juninho também, viu, Dani? Vamos para o segundo princípio. Jesus, ele pegou esse perfil primeiro, paixão e competência, mas tem um segundo princípio de como Jesus formou a sua equipe, que foi o seguinte: Jesus selecionou alguns, não é qualquer um. Não é qualquer um que se insere em um trabalho de equipe. Não é qualquer um que se insere no trabalho de equipe espiritual que Jesus propõe. Muitos são os chamados, como diz Jesus, e poucos são os escolhidos. Tem gente que não tem ainda o perfil e tem gente que ainda não tem amadurecimento espiritual para fazer parte de uma equipe de Jesus. Mas vai chegar o tempo. Como o próprio Jesus diz, nenhuma ovelha se perderá. Mas naquele momento você ainda não faz parte dessa equipe. Não porque Jesus exclui, mas porque você mesmo se exclui por não estar dentro daquelas características daquele grupo, daquela equipe que Jesus propõe. Aí, em Lucas, no capítulo 6, versículo 2, fala um pouquinho sobre essa seleção de Jesus, como a gente mostrou no início naquele vídeo, né? Naqueles dias, lá em Lucas, capítulo 6, versículo 2, Jesus retirou-se para um monte, foi fazer uma reflexão a fim de orar, e passou a noite em oração. Você, quando quer fazer qualquer tipo de ação dentro de um projeto,
é bom você se recolher e você orar. Jesus fez isso. Quando ele foi selecionar o discípulo, ele orou. Quando a gente vai fazer qualquer ação, selecionar uma equipe também, é preciso que nós escutemos a nós mesmos e a Deus, para fazer a coisa certa. E quando amanheceu, Jesus ele passou a noite orando. Quando amanheceu, Jesus chamou os discípulos e, sem pestanejar, escolheu os 12, um por um, sem titubear. Quando a gente faz isso, meu irmão, é difícil a gente ter, vamos dizer assim, insegurança no que você vai escolher, no que você vai fazer. Você pedir ajuda a Deus, você pedir ajuda à espiritualidade. Jesus, meu irmão Valmor que está entrando aí, buscou a direção. E a direção que Jesus buscou na escolha da sua equipe foi em quem? Foi em Deus, na oração. Isso é importante para a gente, meus irmãos. A gente precisa buscar direcionamento na espiritualidade maior, em Deus. E a gente tentar escutar na sua intimidade interior que não há um meio maior, de você formar convicções mais sérias e compromissadas do que você ouvir a Deus. Não há outro meio de você ser bem-sucedido melhor do que esse, de você escutar a Deus. Jesus, ele se dedicou pessoalmente ao processo de escolha. Ele pediu ajuda a Deus, mas ele se dedicou. A gente tem que se dedicar ao processo das nossas escolhas individuais. E principalmente que tem relação com o coletivo. O Valmor está dando boa noite dele aí, dando um feliz ano novo. Também dou um feliz ano novo para você, meu querido irmão Valmor. Mas depois que Jesus pediu direcionamento a Deus, que ele foi partir para a seleção, ele escolheu as pessoas. Mas na escolha das pessoas, Jesus fez uma coisa muito importante no seu processo. Ele conviveu. Conviveu com seus discípulos, ele andou com eles, ele conheceu os anseios, os desejos que cada um queria. Isso é importante que os líderes façam, convivam com as pessoas. Jesus escolheu aqueles que tinham uma ocupação, que tinham a mente voltada para alguma coisa. Não eram pessoas desocupadas. Estar ocupado, meus irmãos, é muito importante, porque significa que a pessoa tem envolvimento nas coisas, naquilo que se propõe. É uma pessoa que se propõe a dedicar o seu tempo, a sua vida, a sua alma a algum tipo de trabalho, como, por exemplo, trabalho espiritual. Dentro da casa espírita, por exemplo, a gente precisa se dedicar, não é você ir uma vez ou outra perdida numa casa espírita para trabalhar, numa igreja qualquer. Você tem que ter um tempo, toda semana, meus irmãos. Você ir lá na sua igreja, no seu templo, ter um tempinho para as pessoas, conviver com elas, um tempinho para a leitura da palavra, nas mais diversos segmentos, da Umbanda, do Candomblé, do budismo, do espiritismo, do cristianismo, de uma forma geral, incluindo o espiritismo também. É preciso ter tudo isso que a gente está falando aqui. Jesus selecionou alguns. Esse é o segundo princípio. Não foram pessoas que foram escolhidas aleatoriamente, foram selecionadas. Mas na seleção teve tudo isso. O olhar sobre pessoas que tinham esse olhar em ocupação, no trabalho, em dedicação, no tempo, em doar-se. Jesus selecionou dentro desses princípios e pediu, acima de tudo, ajuda à espiritualidade maior. É o segundo princípio da formação da equipe feita por Jesus. Terceiro princípio, Jesus viu o perfil, Jesus ele selecionou as pessoas, e o terceiro princípio Jesus capacitou os escolhidos. Jesus capacitou os escolhidos. A pessoa não nasce já capacitada, a pessoa já não nasce aprendida. Mesmo você vindo de encarnações anteriores, trazendo alguns conhecimentos, mas você não já nasce sabendo de tudo. Tem coisas que você precisa se capacitar. Tem uma passagem que tem pessoas que acham até que é uma passagem bíblica, que é muito falada até no meio cristão, mas que não está na Bíblia, que na verdade foi dita por Albert Einstein, que diz assim. Eu acho que vocês até vão estranhar isso que eu vou dizer aqui, porque tem muita gente que acha que está na Bíblia, mas não está. Tem uma passagem muito conhecida no meio cristão até, que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Eu achava que isso era bíblico, mas quando eu fui estudar sobre isso, vi que não era na Bíblia que estava, era Albert Einstein. E algumas pessoas dizem que até ele não acreditava em Deus, né?
Olha aí Albert Einstein com esse pensamento altamente espiritual, que diz: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Interessante isso, né? No reino de Deus, no reino maior da espiritualidade, a capacitação é primordial. Não somente na parte espiritual, em tudo a capacitação é primordial. Em Marcos, capítulo 18, entre o versículo 31 e o versículo 38, Jesus tem uma passagem que diz assim: então começou a ensinar os seus discípulos. Em Marcos já dá um indicativo importante nessa capacitação, que diz que Jesus ensinou. Ele não nascerá aprendido. Mesmo tendo dentro deles uma possibilidade de energia, já uma semente de luz, mas Jesus, ele foi lá e disse: é assim que tem que fazer. No vídeo que eu mostrei no início, ele ensinou tudo que os discípulos precisavam fazer em termos do cristianismo, de uma forma geral. E o Santo Espírito, o Espírito Santo, a espiritualidade maior, então também ensinou. A espiritualidade maior nos ensina muitas coisas através das comunicações espirituais. A capacitação, a gente pode dizer que é um ato intencional, tem uma intenção de fornecer meios de aprendizagem, porque nós precisamos aprender as coisas espirituais, que invariavelmente essas coisas produzem mudanças comportamentais. É preciso que a gente observe isso. Na nossa vida, precisamos fazer mudanças, né? E essas mudanças têm que ser dentro do nosso comportamento, as nossas atitudes, nossos atos e ações. Treinar uma pessoa pode ser até trabalhoso, pode ser até difícil, mas treinar é fundamental para uma pessoa que quer participar de um ministério espiritual, de um trabalho espiritual, de uma missão. Para que essa missão não se perca, é preciso que haja o quê? Treinamento. Deus escolheu sempre pessoas simples para capacitar e torná-las especiais para a história da humanidade. Você vê vários lá na Bíblia: Sansão, Jeremias, Noé, Davi, os apóstolos, Paulo, São Francisco e assim por diante. Todos os escolhidos por Jesus, dele assim o fizeram em algum momento, e foi então que tudo mudou para atingir o sucesso. Não importa o quanto a sua mente esteja confusa nesse momento com as coisas que lhe acontecem, a mente dos escolhidos de nós também ficaram. Mas eles não se deixaram vencer, acreditaram que eram escolhidos e venceram. Você também é uma pessoa, meu irmão, escolhida. Não questione. Faça a entrega. Aceite, mesmo o caminho sendo tortuoso, mas o seu destino já está traçado. Vale cada lágrima, cada tristeza, cada decepção, cada sofrimento, cada desespero precisa ser enfrentado para que você aprenda espiritualmente. Quando parecer que Deus te abandonou, não esmoreça, é porque Ele estará bem à sua frente, fora do alcance e muitas vezes até dos seus olhos, abrindo o caminho reservado para você, que é uma pessoa escolhida. O quarto princípio de Jesus é que Jesus deu o direcionamento. Em Lucas, capítulo 10, versículo 1, diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, 2 a 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Jesus apresentou a missão a cada um desses discípulos, os 12, mais à frente os 70. Aos 70 deixou muito claro, muito definido. Jesus orientou sobre cada etapa da missão, desde o que deveriam levar até o que deveriam se comportar. É função do líder esclarecer sobre a visão de Deus, sobre a visão que Deus deu para cada um do seu ministério espiritual, no seu trabalho, na sua missão, definir as metas de cada etapa e a função que cada um tem no processo de acompanhar o andamento da missão, a fim de que nada aconteça por acaso, que nada seja improvisado. O quinto princípio é que Jesus avaliou o trabalho. Não foi assim uma coisa que aconteceu aleatoriamente e Jesus foi passando e não aproveitou as oportunidades para ensinar e para explicar o que aconteceu. Quando Jesus avalia isso, vem um ponto importante, que é o feedback que a gente precisa dar. A reação dos envolvidos é fundamental para o sucesso da missão. Sem avaliar os resultados de cada etapa, corre-se um risco de desperdiçar informações importantes para as próximas execuções. Cada etapa é uma etapa importante. Em 2 ocasiões, Jesus reagiu diante dos resultados da missão confiada aos discípulos, deixando clara a sua aprovação e os direcionamentos a serem feitos. A gente vai falar sobre
esses dois momentos daqui a pouco, mas eu vou passar aqui uma opinião do irmão Valmor. Mas, Humberto, e as casas em que as pessoas, que mesmo com qualquer treinamento, conseguem desenvolver atividades espirituais de alta elevação, como explicar? São autodidatas, também tem o autodidatismo, Valmor, mas também há necessidade do direcionamento de tudo isso, dos líderes espirituais, de fazer tudo isso que eu falei, de selecionar o perfil, de ver a pessoa, de ver tudo isso. Esse perfil, esses princípios de formação da equipe que Jesus fez, serve também para os dirigentes espirituais. Fazer tudo isso, desenvolver essas atividades, e como você está colocando aqui, muitas vezes tem pessoas que não têm nem tanto conhecimento, mas eles têm muito apoio da espiritualidade maior, que tem um padrão de elevação muito grande, que auxilia mesmo aquelas pessoas não tendo um grande discernimento espiritual. Certo, Valmor? E o feedback é muito importante. Vamos às duas ocasiões que Jesus avaliou o trabalho das pessoas. Duas situações, tem várias, mas a gente vai só citar duas aqui. Uma primeira, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 40 e 41. Jesus, nessa situação, ele diz o seguinte: roguei aos seus discípulos que os expulsassem e não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei, traze o teu filho. Isso foi em Lucas. E na outra, que foi diferente aqui, ele faz uma advertência para aquelas pessoas que não tinham fé, né? E a segunda, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 21, diz assim: então regressaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Naquela hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graça te dou, Senhor. Na primeira, Jesus dá um feedback das pessoas que não tiveram fé, e na segunda, Jesus dá um feedback e uma ação positiva das pessoas que tiveram fé e fizeram o certo. No caso, na expulsão dos demônios, que a gente disse que é na desobsessão. Valmor está dando aí, ó, o seu feedback, né, Valmor? Ótima resposta, mano. Me perdoa a provocação. Perdoa, não, Valmor, você está certíssimo. É isso mesmo, a gente tem que perguntar. Você está aí aberto para isso mesmo, tá certo, meu irmão? Os dois momentos de avaliação que eu citei aqui, tanto o momento da pessoa, que os discípulos não tiveram fé, como o momento que tiveram fé, esses dois momentos se referem ao mesmo assunto, a expulsão de demônios, ou doutrinação, ou conversa com as entidades. Em um momento, Jesus os repreendeu por não conseguirem expulsar. E no outro, eles se surpreenderam pelo fato dos demônios se submeterem, mostrando qual o caminho, o caminho certo. Um dos objetivos de avaliar a equipe é descobrir onde é preciso concentrar os ensinamentos. No canto que está errado, mostrar o certo, e no canto que está certo, incentivar para fazer melhor ainda. A avaliação é um meio e não é um fim. Avaliar é essencial, tanto para reforçar pontos positivos, quanto para redirecionar os pontos negativos, os resultados ou ajustes. É preciso que o líder, Jesus fazia muito bem isso, tenha a capacidade de olhar as qualidades e os defeitos com a mesma intensidade. O sexto princípio, Jesus incentivou a sua equipe. O líder precisa incentivar a sua equipe. Em Lucas, capítulo 18, versículo 29, é dito o seguinte: ninguém a que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino, ou pela missão espiritual, que não receba muito mais nesse mundo e no porvir a vida eterna. Precisa ter incentivo. O maior incentivo de que serve deve ser o incentivo de agradar a Deus. Não agradar somente a nós, mas a Deus. Incentivar a equipe é estar atento às diferentes necessidades das pessoas. Uma organização não deve pretender suprir todas as necessidades individuais de alguém, mas deve ser sensível para conhecer o estágio em que cada um se encontra e o que fazer melhor possível para ele elevar-se espiritualmente. Incentivar nem sempre quer dizer ter uma palavra afável, uma palavra positiva, mas é também dizer a verdade com amor, o que não está certo, né? Aí vem os questionamentos importantes. Todos têm paixão e competência no trabalho espiritual? Quais são as suas competências? Eu vou dar um direcionamento aqui para a gente analisar, que vocês vão pensando aí e podem responder para vocês depois, não precisa responder agora não. Diante da formação da equipe em um trabalho espiritual, qual a paixão que você tem? Você tem competência para isso? Quais são as suas competências? Você está disposto a ofertar essas competências à
a espiritualidade maior, onde é que está seu foco na sua paixão? Como diz em Lucas, capítulo 12, versículo 34, onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Quanto tempo você está disposto a passar para ser treinado por Deus? Jesus tem um projeto. Ele formou uma equipe, escolheu 12 pessoas, sendo estas pessoas que não eram as melhores, ou que tinham a melhor formação, e sim as que tinham um potencial para continuar o seu projeto. Então, Jesus treinou, orientou de maneira que sua equipe obteve o autoconhecimento de cada um, de si próprio, de todas as pessoas, e eles realizavam o que nós chamamos na atualidade de network, por onde passavam de conversar com as pessoas. A gente precisa conversar, e não se isolar. E o resultado foi o controle das situações a serem enfrentadas, metas e causas a serem seguidas, mostrando-lhes que a equipe deve ter a união, trabalhando junto em todos os momentos, mostrando a importância do trabalho da equipe. Esse é o projeto de Jesus. Ele sabia de sua meta, ele sabia das adversidades que iria passar e que nós passamos, que iria encontrar na caminhada, de como deveria atingi-las, de como superá-las, de maneira que ele soube aproveitar as oportunidades para mostrar todo o seu trabalho como um líder que Jesus é, que deve ser que é o maior líder, que preparou uma equipe, que valorizou, que oportunizou as pessoas, ele sabia, ele distribuiu atividades para as pessoas, não concentrou em um. Uma equipe, quando encorajada, como foi a equipe de Jesus, por um líder, pode enfrentar adversidades, mas é uma equipe que tem força, que tem sabedoria. Jesus ama a sua equipe, Jesus ama a cada uma de nós. Ele trata a sua equipe como irmão, sendo transparente com todos, pois na posição de líder é preciso ter totalmente aberto, como Jesus é conosco, fala a verdade ainda hoje, proporciona aprendizagem. O líder tem a função de unir os elementos da equipe. Jesus faz isso conosco, une através do amor, para que nós juntos possamos ter os mesmos objetivos. A liderança está relacionada também com o processo de motivação, que é interior. Esse líder faz todo esse movimento, faz com que as pessoas se motivem. Podemos citar algumas passagens que dizem bem como deve ser o comportamento de um líder, como Jesus liderou. Todo líder está sujeito a um líder maior. Até Jesus estava sujeito a Deus e obedecia, como está lá em João capítulo 14, versículo 31. Todos estão submetidos a um líder. Liderança não é ter todo o poder para fazer tudo o que a gente quer. Todos somos responsáveis perante alguém e teremos de prestar contas um dia. O nosso maior líder é Deus. Jesus também é nosso líder espiritual, mas Deus é o maior. Jesus também liderou por uma coisa importante que chama-se o exemplo. Ele vivia aquilo que ensinava, não era hipócrita. Ele não esperava que os seus discípulos fizessem melhor do que ele. Sua vida, a vida de Jesus, é um exemplo de como pôr em prática seus ensinos. Em João, você vê isso, capítulo 13, versículo 14 e 15, mostra a importância do ensinamento vivenciado por Jesus, porque isso dava e dá credibilidade à sua liderança. O bom líder, nós podemos dizer que serve aos outros. Jesus disse que a verdadeira liderança não é mandar nos outros, nem ter um título especial, seu dirigente do centro, seu papa, seu pastor. Não. A boa liderança existe humildade e respeito pelas pessoas. Se você é um líder de uma igreja, você não tem humildade e respeito, você não é um líder real na visão de Jesus. O verdadeiro líder não é egoísta. Procura o melhor para todos do seu grupo e guia o grupo para atingir os objetivos. Liderança é responsabilidade e sacrifício. Em Marcos capítulo 10, versículo 43 a 45, diz assim: não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou repetir: quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Olha só que importante. O líder, ele é um servidor. O líder, ele está aqui ao
auxiliar as pessoas nesse processo todo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a gente vai estar encerrando aqui a nossa live. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui. Como Jesus formou a sua equipe, vocês podem compartilhar essa equipe com outras pessoas. Agradeço bastante esses momentos que vocês possibilitaram aqui da gente estar explanando sobre esse tema. E hoje a gente vai estar encerrando agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs pela paciência de vocês de estarem aqui comigo, escutando mais uma live espiritual. Eu vou botar aqui uma música rapidinho, certo? Rapidinho para a gente, enquanto vai fazer a prece final, e vocês vão fazendo seus comentários finais aí, o que vocês acharam da live, certo? E escolhi uma música chamada Encontro Marcado. Encontro Marcado é a música do Grupo Cancioneiro Espírita. E eu vou passar para vocês aqui, certo? Para que vocês escutem, enquanto vocês vão colocando aí os seus comentários, certo, meus irmãos? Sônia Castro está assistindo aí. Deixa eu ver aqui. A música que eu escolhi para a gente encerrar chama-se Encontro Marcado. Encontro marcado com quem? Com Jesus, esse grande líder espiritual. Coloque aí a sua opinião e vamos escutar a música. Encontro Marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Graças a Deus.
A gente vai encerrando a nossa live de hoje, essa música Encontro Marcado, do grupo Cancioneiro, deixa eu ver aqui quem é. Grupo Cancioneiro Espírita. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, com muita gratidão, a gente vai encerrar a nossa live e vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Em nome de Deus e de Jesus, pedimos nesse momento a cada um dos irmãos e das irmãs que leva o pensamento ao alto. Agradecer das falanges que estão conosco no processo de fluidificação das águas, cada um colocou seu copinho aí, dedetização da sua casa física e mental. Agradecemos aos pretos velhos, caboclos, ciganos, médicos e enfermeiros das mais diversas falanges do Oriente e do Ocidente. E que nesse momento os irmãos possam mentalizar uma luz caindo sobre si, limpando o seu campo energético, tirando todos os miasmas espirituais negativos. Divino Mestre Jesus, agradecemos pela grande oportunidade de estar discutindo aqui sobre a equipe espiritual que somos nós. Essa equipe que é liderada por Ti, Jesus, através das ações do amor, da caridade e da paz. Que nessa noite, Jesus, nós possamos ter compreendido um pouco de tudo isso, abrindo nosso coração para Ti, para as boas energias, iluminando-se e iluminando a todos que estão à nossa volta. As nossas famílias que sejam abençoadas, os nossos lares que sejam abençoados, trazendo muita prosperidade a todos os irmãos desencarnados, a todos os irmãos que estão em processos obsessivos. Oferecemos essa live a todos nós que somos necessitados do Espírito do amor, do Espírito da luz. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a todos nós. Caríssimos irmãos, encerramos a nossa live com muita gratidão no coração. Paz, luz e bênção. Beijo e abraço para todos. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Daqui a pouquinho a live estará disponibilizada também no canal do YouTube Humberto da Nobre Alves. Espero que vocês também possam ir lá, dê um likezinho, assistam para ter um engajamento maior no nosso canal e compartilhe com as pessoas que vocês acham que precisam escutar um pouco da palavra de Deus, da palavra de Jesus e da palavra espírita. Um grande abraço a todos. Ótima noite e que Deus esteja contigo e que esteja comigo também, com todos nós. Muita paz e bênção. Namastê. Thank you.